E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Sou eu, professor Lucas Ried, professor de Biologia de vocês, e hoje a gente vai falar da semana 2 do PET 4, dando sequência a tudo aquilo que a gente já falou na semana passada sobre teorias evolutivas. Agora a gente vai falar da teoria da origem da vida, também um tema bastante polêmico, bastante controverso, que é muito legal, é bastante interessante de discutir. Eu gosto muito de dar aula presencial sobre isso. Gera sempre discussões muito interessantes com os meus alunos, tá bem? Hoje a gente vai fazer o PET, daqui a pouco tem os exercícios, que eu sei que vocês gostam, né? Que vocês pulam direto para lá, mas eu sempre gosto de dar uma explicação da matéria, né? Eu sei que esse ano foi muito defasado para muita gente perdeu muito conteúdo, e eu tento minimizar esse tipo de coisa. Então, já me ajuda aí deixando seu like, compartilhando para aquele seu amigo que quer fazer o PET, que está precisando fazer o PET, tem professor cobrando, né? E se inscreve no canal. Mais de 90% das pessoas que veem meus vídeos não é inscrita, então se você puder fazer essa forcinha para mim, eu agradeço bastante, viu? Então, chega de enrolação, a gente vai começar com o tema Origem da Vida. Eu fiz um materialzinho para vocês aqui, para vocês acompanharem comigo, sobre o tema da aula de hoje, sobre a origem da vida. Então, acompanhem comigo aqui, né? Nós temos algumas teorias de como a vida surgiu, né? Que elas são descritas tanto no material de vocês e que são amplamente discutidas no mundo todo. A primeira é o criacionismo, né? O criacionismo é um tipo de origem da vida proposto pelos religiosos, onde acreditam que uma figura divina criou o universo da maneira que ele bem entendeu, né? A gente, na nossa aula, não vai discutir isso, obviamente. A gente vai discutir as questões mais científicas da origem da vida. Embora a teoria do criacionismo tenha o seu valor, merece ser discutida, mas, infelizmente, não vamos discutir aqui na nossa aula. A panspermia cósmica é outra teoria que gera bastante inquietude no pessoal. Por quê? O que significa isso? É a teoria de que a vida teria surgido, né, de um outro lugar que não seja da Terra, né? Que ela veio de um meteorito. Lembrando que isso não quer dizer que ela veio de um ET, de um extraterrestre, de um alien, não, tá? Que ela pode ter uma forma de vida simples que veio em um dos meteoritos, dos milhões e milhões de meteoritos que atingiram a Terra naquele período. Pode ser, né, que por um acaso uma forma de vida de outro lugar tenha caído aqui. Pode ser. Agora, se foi, não saberemos. Pelo menos até agora a gente não sabe, tá? Mas tem muita gente que acredita nessa hipótese, tá? Tem uma outra hipótese, a hipótese heterotrófica e a hipótese autotrófica. A gente vai chegar nelas já já e eu vou contar essas duas com mais detalhes agora, tá? É o que o PET traz para vocês com mais detalhes, tá? Tudo tem aqui, tem no PET também, ok? Eu só fiz aqui para ficar mais bonitinho e para acrescentar algumas coisas caso precise. Deixa eu só levantar eu um pouquinho aqui, eu sempre deixo um espaço para eu aparecer. A hipótese heterotrófica é exatamente o que esses caras propuseram, né? A formação de coacervados. Coacervados são compostos orgânicos muito simples, né? O que são compostos orgânicos? Compostos orgânicos, tudo que tem vida possui composto orgânico, mas nem tudo que é composto orgânico tem vida. Primeiro de tudo, o composto orgânico está em todo o nosso corpo. O nosso corpo é feito de moléculas orgânicas, tá? O que são moléculas orgânicas? Proteínas, aminoácidos, açúcares, carboidratos, lipídios, tudo isso são compostos orgânicos, certo? Então, todos os seres vivos vão possuir compostos orgânicos. Só que existem compostos orgânicos que não estão associados a coisas vivas, né? Então, quando surge um coacervado, pressupõe que aquilo dali seria um princípio de uma vida, né? O princípio de que algo poderia surgir a partir dali. Esses coacervados são compostos orgânicos simples, como eu já bem disse, mas são formados por aminoácidos. Esses aminoácidos que formariam proteínas, vão formar proteínas, vão estar associados a uma película de água, né?
como se fosse uma célula mesmo, uma célula bem primitiva. Então, imagine uma proteína e dentro, né, imerso a uma película de água, né? Isso é um coacervado. Não é um ser vivo ainda. Coacervado não é um ser vivo, embora poderia ser um princípio de uma forma de vida, tá? Um princípio vital, tá certo? Então, esses coacervados funcionam dessa maneira, tá bem? Então, esses dois cientistas, né, o Oparini, lá na Rússia, e o Oldani, lá na Inglaterra, né, depois deles formularem isso, eles até se encontraram depois, acreditavam que formariam aminoácidos, né, que dariam origem aos coacervados posteriormente, através desses fenômenos que aconteciam, né, durante milhares e milhões de anos, né? A eletricidade que ocorria aqui pelas descargas elétricas, os raios ultravioleta do Sol, né? Imagina, não tem ozônio, não tinha oxigênio, então não tem ozônio. Então, se não tem isso, os raios ultravioletas estavam bombardeando a Terra, né? Com nenhum filtro ali. Então, tudo isso permitiu com que esses elementos inorgânicos que estavam aqui, essas moléculas inorgânicas que estavam aqui, se reagrupassem, né, e formassem o que a gente chama de aminoácidos, né? Esses aminoácidos iam formar as proteínas e a água que já estava ok no nosso planeta, né? Já formou os oceanos, já formou tudo mais, a temperatura baixou um pouco, permitiu com que a vida pudesse surgir, né? Os coacervados, pelo menos, apareceram nesse sentido. O princípio de uma forma de vida está surgindo nesse momento, né? Depois, alguns anos depois, dois estudiosos, o Stanley Miller e o Harold Urey, foram fazer experimentos de Oldani. Esses experimentos que o Oldani falou. Vamos ver se esses caras estão certos, né? Que o Oparini e o Oldani tiveram, né? Vamos ver se esses dois malucos estavam certos mesmo, né? Então vamos testar. O que eles pegaram? Eles pegaram esses balões de vidro que tem em laboratórios de química, né? E fizeram essa engenhoca aí, né? Passaram uns canudinhos aqui em um ambiente completamente fechado, né? Para que não haja interferência, né, externa. Então ele colocou água em formato de vapor para simbolizar em formato líquido, na verdade, para simbolizar o oceano, aquecia com uma fonte de calor aqui para mostrar que era como se fosse a formação das nuvens, acrescentava as descargas elétricas também com os elementos químicos e as moléculas inorgânicas que, teoricamente, teriam no planeta Terra naquela época, né? Os gases daquela atmosfera primitiva. Com o passar do tempo, né? Passou um tempo aí e tudo mais, essas moléculas foram aparecendo. O professor ele conseguiu fazer coacervado a partir disso, então ele provou a origem da vida? Na verdade, não. Ele não conseguiu fazer isso. Ele conseguiu fazer com que aparecessem os aminoácidos, que na verdade seriam a origem do coacervado, né? Como se fosse o princípio do princípio da vida, né? Não conseguiu mostrar que formariam os coacervados. Formou apenas os aminoácidos. Mas percebam, ele conseguiu fazer uma molécula orgânica a partir de moléculas inorgânicas. Percebem a importância desse experimento? Ele conseguiu fazer os aminoácidos. Talvez, se esse experimento ficasse por milhões de anos, ele ia conseguir fazer um coacervado. Obviamente, isso seria impossível de manter, né, por milhões de anos, né? E teria que passar gerações e gerações para provar que a vida surgiu assim, né? Então, ele observou esses aminoácidos. Então, a ideia é que estes primeiros organismos, né, que surgiram, vieram dos coacervados, né? E os primeiros organismos vivos se alimentariam dessas matérias orgânicas que foram produzidas ao longo, né, de toda a história de vida da Terra.
Ok? Então, de que eles se alimentaram? Já que a hipótese heterotrófica é você não ser capaz de produzir seu próprio alimento. O primeiro ser vivo que surgiu, ele teria que se alimentar de alguma coisa, né? Então, ele se alimentava de quê? Dos coacervados, né? Dessas pequenas moléculas inorgânicas, ou melhor, orgânicas, né? Então, a ideia é que esses primeiros organismos absorviam as moléculas orgânicas simples que estariam disponíveis nesses oceanos primitivos. Essa sopa, né, que ele fala aí, uma sopa nutritiva e tudo mais, né? Enfim, então as moléculas orgânicas estão ali disponíveis e os primeiros seres vivos se alimentariam dessas moléculas orgânicas. Mas muitos cientistas acreditavam que essa hipótese era muito fraca. Por quê? Teria muito pouca matéria orgânica para ser consumida e dar suporte para todos os outros seres vivos que iam surgir depois. Então, era como se fosse uma fagulha muito sutil que apareceu, que não era suficiente para encandecer todo o sistema. Então, é uma fagulha muito pequena. Então, vieram a hipótese autotrófica. Até pouco tempo, não sabia que os autotróficos poderiam ser quimiosintetizantes. O que isso quer dizer? Acreditavam-se que os autotróficos eram apenas as plantas, as algas, né, que conseguiam produzir seu próprio alimento através da luz. Então, acreditavam que os únicos autotróficos eram fotossintetizantes. Então, a vida não poderia surgir a partir de um ser autotrófico. Até que descobriram os seres quimiosintetizantes. Aí pensaram, olha, isso pode dar uma hipótese legal para a origem da vida. Esses organismos não vão utilizar a luz para produzir a sua energia química, né? Para produzir seu próprio alimento. Eles utilizavam moléculas inorgânicas que tinham demais no nosso planeta naquela época. Eles poderiam utilizar várias moléculas que estavam disponíveis ali, que não tinham nada a ver com vida, né? Então, isso daí ia servir para produzir seu próprio alimento. Então, eles não precisavam da luz, não era fotossíntese nesse momento, a fotossíntese veio em outro momento, veio bem depois, e isso permitiu com que aumentasse a matéria orgânica na Terra. Por quê? Se eu tenho moléculas inorgânicas que estão servindo de alimento, eu estou aumentando o número de matéria orgânica. Já tinha surgido os coacervados, que são matérias orgânicas. E agora deram origem a organismos quimiosintetizantes, que vão pegar mais matéria inorgânica para colocar no planeta Terra. Obviamente, a matéria orgânica vai aumentar. Aumentando a concentração de matéria orgânica, a gente vai permitir que surgisse também outros organismos, como organismos fotossintetizantes, com maior número de matéria orgânica na Terra. Esses organismos vão conseguir transformar a energia luminosa em uma energia química, né? Nós temos o CO2 e a água. Associada à luz, eu vou produzir o alimento, que é a minha glicose, e a água, também atrelada a um elemento muito importante, que é o oxigênio. Então, o oxigênio começou a surgir a partir do momento que os fotossintetizantes apareceram, né? Então, aumentou gradativamente a concentração de oxigênio na Terra, permitindo o aparecimento agora de organismos aeróbicos. O que é isso, professor? Organismos que podem respirar o gás oxigênio, né? Então, isso permitiu com que a complexidade de seres aparecessem no planeta Terra. Então, aumentou a complexidade e agora a gente tem o que o nosso planeta é hoje, né? Essa quantidade de seres vivos que nós temos, ok? Tudo começou com apenas moléculas inorgânicas que foram transformadas em moléculas orgânicas. E toda a variedade de seres vivos que temos hoje são graças a essas pequenas moléculas, tá bem? Agora a gente vai para os exercícios, fazer os exercícios juntinhos e eu tenho certeza que vocês vão mandar super bem. Vamos lá?
aqui tem todo o PET de vocês, as imagens eu passei lá para a apresentação, tá bem bacana, ok? Vamos começar. A idade da Terra é estimada em cerca de 4,5 bilhões de anos, sendo que os primeiros ensaios sobre a origem da vida teriam começado por volta de 3,5 bilhões. Provavelmente quando a crosta da Terra começou a se formar, né, devido ao esfriamento do nosso planeta. Começou a esfriar, permitiu formar a crosta, né? As rochas foram se solidificando, né? Diversas hipóteses foram elaboradas para explicar o surgimento da vida na Terra, que é o que a gente falou hoje, né? Com base na matéria estudada na semana e na figura 8, que é essa daqui, né? A hipótese autotrófica afirma que os primeiros organismos vivos em nosso planeta eram fotossintetizantes. Não pode ser fotossintetizante, porque fotossintetizante precisa de energia luminosa para transformar, né, em energia química, certo? E não tinha oxigênio naquela época, né? Então, quem estava ali era um autótrofo, ok? Era um autótrofo, ele produzia o seu próprio alimento, só que ele não era fotossintetizante, ele era quimiosintetizante. Ele fala aqui, né? Organismos quimiosintetizantes, no material de vocês também fala, são os primeiros seres vivos no planeta Terra e eram produtores autótrofos, ou seja, eles produziam alguma coisa. O quê? O seu próprio alimento. E produziam também uma grande quantidade de matéria orgânica. Essa grande quantidade de matéria orgânica permitiu aparecer organismos mais complexos, como os fermentadores. Esses fermentadores produziam o CO2, que vão ser utilizados por seres fotossintetizantes para produzir oxigênio, né? Não só o alimento do fotossintetizante, mas também oxigênio mais água. Aí apareceu a respiração anaeróbia e aumentou a diversidade de espécies, certo? Então, nós temos a letra B como correta. A número 2, o gráfico abaixo representa a evolução da quantidade de oxigênio na atmosfera no curso dos tempos geológicos. O número 100 sugere a quantidade atual de oxigênio na atmosfera. E os valores indicam, e os demais valores indicam as diferentes porcentagens dessa quantidade. Vamos supor que a quantidade de hoje seja 100, tá? 100%, e antes, né, com o passar dos bilhões de anos aqui, ó, como se fosse a linha do tempo do planeta Terra, essa concentração de oxigênio era menor, ia diminuindo, ia diminuindo, ia diminuindo, ok? Então, houve um período aqui que teve um boom de oxigênio. Qual foi esse período? Quando surgiram os primeiros eucariontes. Era pouquíssimo, 0,1% de concentração de oxigênio no nosso planeta, só apenas. E depois que surgiu os eucariontes, as células nucleadas, começou a ter uma quantidade muito boa de oxigênio, né? Aqui, quando começou a aparecer os vertebrados, aumentou drasticamente a concentração também do oxigênio, né? Passou de 10 para 100 em um curto intervalo de tempo, né? Então, podemos dizer que ainda aqui nessa região do mapa, do gráfico, na verdade, né? Ainda tinha pouca concentração de oxigênio. Só começou a ter mesmo a partir dos primeiros vertebrados, certo? Então, vamos ver o que ele quer. Considerando os dados presentes no gráfico e conhecimentos científicos sobre a origem da vida e a evolução das espécies, podemos afirmar que o oxigênio teve papel fundamental no aparecimento das primeiras células? Não, né? Porque o oxigênio só começou a aparecer depois do aparecimento das primeiras células, né? Inclusive, a origem da vida, a hipótese heterotrófica e a hipótese autotrófica, todas duas não requerem oxigênio, tá bem? Então, a número 1 não teve papel fundamental, o oxigênio não teve papel fundamental.
Então, a vida surgiu sem oxigênio. O aparecimento da vida surgiu certamente na atmosfera, né? Acredita-se que sim, né? A gente ainda não tem como comprovar que a vida veio de outro planeta, né? Então, ela surgiu na atmosfera do nosso planeta. Então, pode ser a letra B. Vamos descartar as outras duas. Havia oxigênio molecular em grande quantidade na época do surgimento da primeira célula eucarionte? Olha só, gente, oxigênio tinha oxigênio, mas era 0,1% antes da primeira célula eucarionte. Depois que surgiu a primeira célula eucarionte, aí sim começou o boom de oxigênio, né? Ainda demorou bastante, porque quando apareceram os vertebrados e a conquista do ambiente terrestre, aí sim que o oxigênio deslanchou de vez, né? Então, não, a letra C está errada. E a a letra D, a atmosfera primitiva era rica em nitrogênio e oxigênio. Nitrogênio, sim, mas oxigênio não, né, gente? Então, a letra D está errada. Então, só pode ser a letra B. E aqui uma questão aberta que a gente pode fazer aqui juntos, mas eu vou deixar aí o modelinho de resposta para vocês e explique com base no esquema abaixo a origem dos coacervados. Olha só, gente, aqui nós temos os gases na atmosfera que a gente viu na aula de hoje. CO2, amônia, metano e água em formato de vapor, né? Então, tinha muitos raios, descargas elétricas, raios ultravioletas, permitiu modificar as moléculas orgânicas nos oceanos, ou melhor, permitiu não, formou as moléculas orgânicas dos oceanos. Então, essas coisas que estavam aparecendo aqui, essas combinações de fenômenos, permitiu formar as moléculas orgânicas dos oceanos, tá bem? Essa formação, os primeiros aminoácidos, né, como se fosse o experimento lá que a gente viu do Oparini e Oldani, formou os coacervados. A partir do momento que eu tenho uma proteína formada por aminoácidos e uma película de água, eu formo os coacervados. Então, aí abaixo que eu estou colocando para vocês a resposta, o modelinho de resposta correto, tá bem? Então, a partir desses gases e dos raios ultravioletas, as descargas elétricas, a temperatura ideal conseguiu formar as moléculas orgânicas existentes nos oceanos, e essas moléculas existentes foram fundamentais para formar os coacervados junto com essa película de água. Tá bem, gente? Muito obrigado, agradeço mais uma aula com vocês. Peço para vocês se inscrever no canal, compartilhar com aquele seu amigo que quer fazer o PET, que está precisando fazer o PET, e principalmente se inscreve no canal aí que vai me ajudar bastante, viu? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.